Então vamos lá. Vejamos aqui a variante textual de 1 João, capítulo 5, versos 7 e 8. O que é uma variante textual? É quando você tem vários manuscritos retratando uma mesma passagem, um mesmo episódio bíblico, mas em maneiras diferentes. Alguns manuscritos vão retratar de maneira A, outros de maneira B, outros de maneira C. Então, aquela referida passagem ali, ela é atestada de forma diferente por vários manuscritos aí, certo? Então, como aconteciam essas adulterações, essas variantes aí no texto? Lembre-se que a Bíblia, por mais de 14 séculos, ela foi copiada à mão. Então, imaginemos aqui que nós temos o manuscrito de 1 João. Ao fazer-se uma cópia, o copista, aquela pessoa que estava fazendo aquela cópia, cometia erros, o que era normal naquele processo de cópia. Ao fazer outra cópia desta cópia, adicionava-se mais erros a ela e os erros dela passavam para essa outra cópia. E ao fazer outra cópia aqui, os erros que já estavam nessa passavam-se para a outra e eram adicionados mais erros ainda a essa nova cópia. Isso quando o texto não era alterado de forma proposital, porque várias vezes o texto bíblico foi alterado de forma proposital para sustentar doutrinas. Muitos utilizam o texto abaixo para sustentar a doutrina da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, como sendo uma única divindade. Ou seja, a doutrina da Trindade é aqueles que creem que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um único Deus, comportam aí uma única divindade. Certo? Mas o que muitos não sabem é que tal texto não passa de um acréscimo feito séculos depois de o manuscrito de 1 João ter sido escrito. Ou seja, o texto tradicional, o texto que é utilizado nas igrejas hoje em dia, o texto que chegou às igrejas da atualidade, que é chamado de texto tradicional, o texto recebido, vai trazer uma menção trinitariana entre o verso 7 e 8 aqui, observe. Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um. E 3 são os que testemunham na terra, o Espírito, a água e o sangue, e esses 3 concordam num. Ou seja, entre o verso 7 e o verso 8, você tem essa menção trinitariana aqui, certo? Então, muitos vão utilizar esse texto para tentar sustentar a doutrina da Trindade, dizendo que existem 3 seres que são um. Mas o texto crítico, ou seja, o que é o texto crítico? É um texto elaborado pelos especialistas, eles pegam os manuscritos mais antigos, faz aí uma comparação, uma análise, certo? Dentro de métodos aí, e chegam à conclusão de que o texto mais próximo do original seria esse aqui, sem a menção trinitariana. Exatamente. Após os especialistas analisarem os manuscritos mais antigos, eles chegam à conclusão que não existe menção trinitariana. Ou seja, que o texto mais próximo do original, o texto que provavelmente seria original aí, não traria e não teria essa menção trinitariana aqui, certo? Entre os versos 7 e 8. Eles chegam à conclusão que isso aí foi inserido séculos depois do manuscrito de João ter sido escrito. Conforme o renomado estudioso Dr. Bruce Metzger, para aqueles que não sabem, é, se não, o maior especialista, ou um dos maiores especialistas em crítica textual do Novo Testamento, certo? Que já andou por essa terra. Todos os manuscritos gregos mais antigos do Novo Testamento, datados dos séculos 2 e 3, omitem as palavras, certo? Aquelas palavras trinitarianas, no céu, Pai, a Palavra, o Espírito, e 3 são um, e 3 são os que testificam na terra. Então, para esse renomado estudioso, reconhecido mundialmente, essas palavras trinitarianas aí não são atestadas nos manuscritos gregos do século 2 e 3. Então, do ano 101 até o ano 299 aí, você não tem um manuscrito grego que traga essa referida passagem trinitariana. Essas palavras só começaram a aparecer em comentários e sermões sobre o texto de 1 João no final do 4º século, ou seja, após o ano 399 aí, mais ou menos, certo? No final do 4º século, por aí, é que veio aparecer comentários e sermões a respeito disso aí.
e muito posteriormente o manuscrito latino do século XIII, ou seja, após o ano 1200. Segundo o Dr. Metzger, as palavras aqui em questão podem ter sido o comentário que um copista fez na margem do pergaminho em que trabalhava, um copista posterior, e incorporou o comentário marginal do seu outro colega ao texto bíblico. O que aconteceu foi o seguinte, para esse estudioso. Alguém, quando fez uma cópia lá do manuscrito 1 João, lá, uma cópia das outras cópias, fez o seguinte, fez um comentário na margem ali do texto, explicando o que ele tinha compreendido a respeito do que seria aquilo ali no texto. O que seria aquelas três testemunhas, o Espírito, a água e o sangue na vida de Jesus. Então, para essa pessoa, seria o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Simplesmente ele fez um comentário ali na margem. Quando foi feita uma cópia, certo? Depois, o que aconteceu? Alguém pegou esse comentário que estava fora do texto ali na margem, inseriu dentro do texto. Exatamente, adulterou a cópia aí já. Então, o que aconteceu? Ao fazer-se outra cópia, alguém pensando que estava copiando um texto original aqui, fez novamente ou passou adiante aí esse erro, certo? De escrita. Então, o que aconteceu? Foi feito várias cópias aí, séculos depois, e foi passado-se adiante esse comentário que alguém fez lá no passado, certo? Fora do texto, passou-se a ser parte do texto aí por alguém que simplesmente inseriu. O cara simplesmente gostou ali, viu uma forma de ele sustentar a doutrina da Trindade, inseriu o comentário que alguém fez aí dentro do texto. Então isso eu tirei do site da Sociedade Bíblica do Brasil, e na seção de perguntas frequentes vai estar lá essa questão aqui do Dr. Bruce Metzger. Vejamos então o que a Sociedade Bíblica do Brasil, a SBB, tem a nos dizer a respeito dessa passagem de 1 João, capítulo 5, versos 7 e 8. Se eu não estou enganado, a Sociedade Bíblica do Brasil é uma das maiores instituições do mundo em termos de Bíblia. Então vamos lá. No livro Variantes Textuais do Novo Testamento, que eu tenho aqui em casa, esse livro, certo? A Sociedade Bíblica do Brasil ela faz um comentário a respeito dessa variante textual aí. No verso 7, termina com a palavra dando testemunho. E o verso 8 já começa aqui o Espírito, a água e o sangue. Então, para a Sociedade Bíblica do Brasil, seus especialistas, não existe aquela forma trinitariana no texto, certo? Então, diz o seguinte o comentário desse livro. Uma leitura variante dessa passagem diz, dando testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um, e há três que testemunham na terra, o Espírito, a água e o sangue. Embora esta leitura mais longa apareça no texto recepto, ou seja, o texto que a igreja recebeu hoje, portanto, em traduções mais antigas, como a King James, Almeida Revista e Corrigida, ela está ausente praticamente de todos os manuscritos gregos, de todas as versões antigas, com exceção da latina, e não aparece nenhuma citação desse texto feita pelos pais da igreja, ou seja, os primeiros bispos não fazem menção trinitariana do texto grego aí, certo? Se essas palavras, conhecidas também como parêntese joanino, tivessem constado no original, é muito pouco provável que teriam sido omitidas, seja de forma acidental ou seja de forma deliberada. Painter, um grande especialista em crítica textual, no seu comentário de 1ª, 2ª e 3ª João, na página 301, expressa o ponto de vista que é o da maioria dos que estudam esse texto. Ele diz o seguinte, dá a entender que a força motivadora por trás da elaboração desse acréscimo foram as exigências da controvérsia trinitariana. Então, para Painter, aí, o camarada ele não tinha ali como sustentar a doutrina da Trindade de forma direta no texto. Então, o que é que ele fez? Ele inseriu, ele adulterou o texto ali para sustentar o que ele acreditava, para sustentar a sua crença. Um crítico de texto renômade descreveu esse parêntese joanino como o exemplo mais claro em toda a tradição manuscrita do Novo Testamento de uma corrupção textual que surgiu por razões de ordem teológica. Para Bart Ehrman, certo? Um dos maiores críticos textuais que nós temos hoje no mundo, isso é de forma clara, certo? E objetiva a corrupção que aconteceu nos textos do Novo Testamento, por razões
teológica. Simplesmente o camarada não tinha como sustentar a doutrina da Trindade de forma direta no texto. O que é que ele faz? Ele insere. Ele faz uma corrupção no texto a seu favor. Para uma discussão mais aprofundada desse problema textual, veja Metzger, Whitcott, acho que é Proul, Xilé e esse outro especialistas aqui, certo? Isso eu retirei do livro Variantes Textuais do Novo Testamento, na página 533, esse livrinho aqui que eu tenho em casa. Então vamos lá. Vejamos aqui o que diz o Novo Testamento grego da Sociedade Bíblica do Brasil. Lembrando que a Sociedade Bíblica do Brasil, se não estou enganado, é uma das maiores instituições em termos de Novo Testamento, em termos de Bíblia, do mundo, certo? Em sua edição Novo Testamento grego, uma edição crítica, o que é uma edição crítica? Você tem um texto aqui, em grego, e embaixo, no rodapé da página, você vai ter o que a gente chama de aparato crítico, que são códigos aí utilizados para descrever se tal passagem ali no texto é original ou não, se ela é uma corrupção, ou se ela foi inserida, se ela foi omitida, entre outras coisas. E eu tenho aqui também, certo, o Novo Testamento interlinear, que é essa em azul aqui, certo? O que é um interlinear? Ele vem um texto grego e vem o texto em português. Eu também tenho o Novo Testamento, certo, da SBB aqui em casa. Então observe aqui o que diz o texto aqui do Novo Testamento grego, essa edição crítica da SBB. Ela vai trazer aqui o texto em grego, certo? E embaixo vai trazer o que a gente chama de aparato crítico. Observe que o texto aqui, porque três são que testificam, o Espírito, a água e o sangue, esses três para uma só coisa são, não traz aquela menção trinitariana entre o verso 7 e 8 aqui. Então, para o Novo Testamento grego da Sociedade Bíblica do Brasil, não vai trazer aquela menção trinitariana, certo? Por quê? Porque no aparato crítico vai vir a classificação A para esse texto aqui, sem a forma trinitariana. O que é a classificação A? Quando os críticos, após analisarem aí os vários manuscritos, vários testemunhos antigos a respeito desse texto, eles chegam à conclusão de que o texto que mais se aproximaria do original seria esse aqui, sem a forma trinitariana. Então eles classificam como forma A. Se eles tivessem uma grande dúvida, então eles classificariam de forma B. Se eles tivessem mais dúvida ainda, certo? Se eles tivessem grande dificuldade em decidir qual texto seria original, classificariam como C. E classificação D seria para pouco provável ou nenhuma. Então nós observamos que para a Sociedade Bíblica do Brasil e seus especialistas, certo? O texto que mais se aproxima do original de 1 João, capítulo 5, versos 7 e 8, é o texto de classificação A, sem a referida menção trinitariana entre os versos 7 e 8 aqui. Certo? Então você observa que aqui eles trazem os testemunhos, quais os manuscritos que testemunham isso. O Códex Sinaítico, que é esse símbolozinho aqui, que é do 4º século aí, certo? Ou seja, do ano 350 aí, em meados do 4º século, 350 aí depois, certo? Da Era Comum. O Códice Alexandrino, o Códice Vaticano, que é mais ou menos do ano 325 aí, da Era Comum. E entre esses outros códices manuscritos aí, certo? Entre outros manuscritos aqui, pais das igrejas, os primeiros bispos que escreveram a respeito dessa passagem aqui. Como foi que eles escreveram? Eles escreveram sem a referida forma trinitariana, certo? Eles não mencionaram fórmula trinitariana aí nos seus comentários de 1 João, capítulo 5, versos 7 e 8, como Clemente, Orígene, João Damasceno, Cirilo, o Pseudo Dionísio, Rebatismo, Ambrósio, Agostinho, certo? Facundo, entre outros aí, certo? Então, o aparato crítico aqui classifica de forma A esse texto. E só para você tirar uma dúvida, você vai na internet e digita Códex Sinaíticos. Observa bem aqui esse códex do 4º século. Ele vai trazer o seguinte, você vem aqui, abre o livro aqui, ó, de 1 João. Você vai escolher o capítulo aqui em cima. Você escolhe o capítulo. Você vai escolher o verso de número 7 aqui. Observa que esse Códex Sinaítico, que ele é do ano 330, mais ou menos, aí depois da Era Comum. Então, o que é que acontece? Ele vai trazer uma forma de texto aqui
sem a menção trinitariana. Esse códex aqui ele é muito antigo. E aqui, nesse lado aqui, você baixa um pouquinho e você clica aqui, ó. Então, observe que o texto aqui, se você quiser comparar com aquela edição crítica que eu mostrei aqui, esse texto em azul, que vai vir em grego e em português, você vai conseguir ver aqui que nesse códex antigo aí, que é o códex sinaítico, que está disponível na internet, ele vai trazer um texto sem a forma trinitariana. Ele vai trazer o texto que porque três são que testificam, o Espírito, a água e o sangue, ou seja, uma menção aí ao ministério de Jesus. Então, sem a fórmula trinitariana, esse códex aí do ano 330, mais ou menos, aí, da Era Comum, certo? Então, ele está aqui no aparato crítico também, que é esse símbolozinho aqui, o Aleph, certo? Que essa letra hebraica aqui é o códex sinaítico que traz o texto sem a referida menção trinitariana. Se você quiser analisar, está aí disponível na internet. Você vai ver que esse códex antiguíssimo do Novo Testamento não vai trazer essa fórmula trinitariana, certo? A edição Nestle Aland, também que é um Novo Testamento grego crítico, lançado nos Estados Unidos, semelhante ao que eu mostrei anteriormente, lançado pela SBB, esse aqui é uma edição americana, certo? Ele é utilizado bastante pelos especialistas do mundo todo, e em seu texto também, que é um texto crítico, ele também não traz aquela menção trinitariana, exatamente. O texto vem, porque três são que testificam, o Espírito, a água e o sangue, e esses três para um só são, em 1 João capítulo 5, versos 7 e 8, certo? Na edição Nestle Aland, da 28ª edição, essa obra aqui também não traz o texto crítico, traz aquela menção trinitariana dentro do texto crítico, certo? Vamos lá. Bart Ehrman, uma das maiores autoridades em crítica textual do Novo Testamento, no seu livro O que Jesus Disse, O que Jesus Não Disse, Quem Mudou a Bíblia e Por quê, eu também tenho esse livro em casa, está ali na minha prateleira, certo? Deveria ter pego. Na página 88 a 91, ele relata que uma Bíblia publicada por Erasmo de Roterdã, em 1516, Erasmo de Roterdã, esse especialista, certo? Que viveu aí em meados do ano 1516, em sua primeira edição não colocou tal versículo porque seus manuscritos não continham a forma trinitariana. Então, Erasmo de Roterdã ele foi lançar um Novo Testamento grego ali, pegou vários manuscritos de sua época ali, que ele continha, certo? Pegou alguns emprestados e não continham essa forma trinitariana. Isso levou a vários teólogos da época a acusar Erasmo de adulterar a Bíblia e sendo pressionado e talvez enganado por um falso manuscrito criado em sua época. Vários acusaram ele de adulterar a Bíblia, trouxeram um manuscrito aí falso para ele, segundo os especialistas aí, os especialistas dizem que trouxeram um manuscrito, certo? Foi criado ali na sua época mesmo, 15 séculos depois do manuscrito de 1 João ter sido escrito aí, trouxeram essa cópia adulterada e pressionaram ele a inserir, certo, na sua obra, essa forma trinitariana. Então, você observa que Erasmo de Roterdã, na sua segunda edição, ele também não inseriu essa forma trinitariana. Ele veio inserir na terceira edição, por questões, certo, eclesiásticas, por força externas aí, e por pressões externas, então ele teve que inserir e fazendo ainda uma nota, mesmo não concordando, certo, que tal texto trinitariano contivesse nos originais. Então, para ele, tal texto também não continha nos originais aí. Ele tinha essa ciência aí. A edição de Erasmo serviu de base para que outras Bíblias fossem lançadas, como a de Estefanos, a de Beza e a dos Eusebi. Ou seja, esses outros especialistas pegaram essa edição de Erasmo, essa edição corrompida aí, a terceira edição, assim, e lançaram outros novos testamentos aí, certo? Com base em cima da de Erasmo. Essas Bíblias serviram para estabelecer o texto da Bíblia King James, de 1622 em diante, até as modernas Bíblias do século XX. Ou seja, os especialistas pegaram a edição de Erasmo corrompida, criaram suas edições corrompidas, certo? Que serviu de base para a King James de 1622 em diante, e chegou-se às Bíblias do século XX, que chegou às Bíblias, às igrejas de hoje, ou seja, do século XXI. Então, foi traçado aí, certo, que
o texto que a igreja recebeu hoje, ela veio aí praticamente de Erasmo e desses outros especialistas aí, certo? Então, o texto que a igreja recebeu hoje, ela veio em cima de um manuscrito aí, corrompido praticamente, certo? De vários manuscritos corrompidos aí. Por conta de tal façanha que aconteceu com Erasmo, muitas Bíblias até os dias atuais carregam um texto corrompido. Então fizeram essa façanha com Erasmo aí, criaram um texto ali, mais ou menos no ano 1620 ali, entregaram a Erasmo, pressionaram ele a inserir tal passagem trinitariana no texto, entre os versos 7 e 8 aí, e esse texto chegou às igrejas da atualidade de hoje. Wilson Paroski, certo? Um cristão, certo? Um grande especialista em crítica textual. No seu livro Origem e Transmissão do Novo Testamento, eu tenho esse livro aqui, certo? Eu peço que você compre as obras que eu citei aqui, são obras importantíssimas, são ótimos livros, certo? Compre, realmente. Também demonstra que Erasmo de Roterdã talvez tenha sido realmente enganado com um falso manuscrito feito em sua época, mais ou menos 1520. E cita um estudioso, certo? Isso parece que ele vai citar um estudioso chamado Rendel aí, que parece convencer a Paroski sobre Erasmo ter sido realmente enganado e forçado a inserir a fórmula trinitariana no texto de 1 João. Isso está na página 125, na nota de número 25 também, você consegue ler isso nesse livro aqui. Compre essa obra, é um ótimo livro. Certo? Então você vê que um cristão, certo? Um trinitariano, ele também reconhece que o texto ali, entre os versos 7 e 8 aí, da obra de Erasmo de Roterdã, certo? Um texto que serviu de base para outras Bíblias, que foram feitos outros aí, que chegou às igrejas da atualidade, foi um texto feito por um falso manuscrito, certo? A Bíblia de Jerusalém, certo? Que é uma edição trinitariana, certo? Antes que você julgue a Bíblia de Jerusalém e diga que ela não presta por ela ser uma edição católica, observe bem o que é que ela diz aqui, ó. Apesar de ser uma Bíblia católica, ela é uma versão ecumênica, isto é, ela foi feita com a colaboração de católicos e protestantes e por um grupo de revisores literários. Isso está na página de apresentação dessa Bíblia, certo? Você vai encontrar que ela foi feita por católicos e por protestantes. Então não venha descartar ela, tá? Também, ela é uma edição também bíblica. Na nota da Bíblia de Jerusalém, diz o seguinte, que o texto dos versos 7 e 8 é acrescido na Vulgata de um inciso ausente nos antigos manuscritos gregos. E significa o seguinte, que o texto que está lá na Vulgata, certo? Que é uma edição feita por Jerônimo, está ausente nos manuscritos gregos mais antigos. Ou seja, aquela forma trinitariana que se encontra na Vulgata, ela está ausente nos manuscritos gregos mais antigos. Das antigas versões também, certo? Está ausente aquela forma trinitariana, e dos melhores manuscritos da Vulgata também. Os melhores manuscritos antigos da Vulgata também não traz a forma trinitariana, o qual parece ser uma glosa, ou seja, um comentário marginal introduzido posteriormente no texto. Lembra que eu falei lá no início, certo? Que o camarada fez um comentário na margem do texto lá e que depois alguém inseriu esse comentário no meio do texto? Pois é, a própria Bíblia de Jerusalém, ela diz também, os especialistas chegaram a essa conclusão de que essa forma trinitariana entre os versos 7 e 8 aí era um comentário que estava fora do texto e que alguém inseriu aí depois. Então, para a própria Bíblia de Jerusalém, o texto, porque há três que testemunham, o Espírito e a água e o sangue, e os três para uma só coisa são, é o texto que mais se aproxima do original, ou seja, um texto sem a referida menção trinitariana. Então você vê que uma própria edição católica, que a Igreja Católica é trinitariana, certo? Então, a sua própria Bíblia não traz a menção trinitariana, ou seja, eles não trazem aquele texto corrompido entre os versos 7 e 8 aí, certo? Eu indico, certo? Que você compre essa Bíblia, é uma ótima Bíblia. Conclusão, segundo a SBB e outros grandes especialistas, o texto mais próximo do original seria porque três são que testemunham, o Espírito, a água e o sangue, esses três para essa coisa são. Ou seja, o texto mais próximo do original, segundo os grandes especialistas, é o texto sem a referida passagem trinitariana. Ou seja, esse texto que vem com essa menção trinitariana entre os versos 7 e 8 não passa de uma
texto corrompido para sustentar uma doutrina, certo? Então, eu indico que você compre os livros aqui, essas obras que eu citei aqui, certo? E, se você gostou, compartilhe o vídeo e tchau, tchau. Até o próximo estudo.